Caríssimo Requião, me dá muito prazer estar com você. Eu costumo dizer que isso não é uma entrevista, e não é mesmo. É uma conversa entre amigos. E eu considero amigos todas as figuras, todas brilhantes, todas simpáticas, todas preparadíssimas, que de alguma forma deram sentido à minha carreira de jornalista e de indivíduo, e de cidadão. Então, essa é a tônica. Também me reservo a possibilidade de interferir, no sentido de que não estou aqui para dar todo o espaço a você. Não, estou aqui para dar o meu também. Eu, por exemplo, te digo, eu ainda não acredito no impeachment do senhor Bolsonaro. Embora, é claro, que ele o mereça por gênero, número e caso. Diga-me você o que acha. Eu acho que o impeachment do Bolsonaro, com esse Congresso Nacional eleito nas circunstâncias em que foi eleito, com este centrão, com o meu partido, que é o PMDB, incondicionalmente apoiador das medidas do Guedes e do Bolsonaro, o impeachment congressual é muito difícil. Também por uma visão do Supremo Tribunal Federal e do Judiciário brasileiro, que estão abertamente apoiando o liberalismo econômico proposto pelo Guedes a serviço dos interesses geopolíticos norte-americanos e do capital financeiro no mundo. Mas concordamos plenamente. Mas eu acredito que nós estamos entrando numa crise brutal. Primeiro, pelos erros do maluco do Guedes. Eu chamo o Guedes de uma espécie de bugio mirim. Eu acho que ele tem um jeitinho de bugio. Se ele for para Disneylândia com o Ventral vai ser o Pateta, ele vai ser o bugio. E de janeiro a março, nós tivemos uma queda do PIB de 1,5%, sem coronavírus. Com o coronavírus agora, nós podemos ir de 6% a 11% de queda do produto interno bruto. Aqui no Paraná, a confusão já começou. Semana passada, um caminhão de frango foi assaltado em Ponta Grossa. População faminta, assaltando um caminhão para poder comer alguma coisa. Nós podemos voltar ao período anterior ao Lula. Faço um parênteses aqui. Você sabe que eu sou amigo do Lula, gosto muito dele, você também. Mas foi uma social-democracia que fez uma aliança com o capital financeiro. Errou por aí. Então, nós precisamos ter um projeto que convença a população, devolva a esperança na possibilidade de crescer pelo trabalho, do desenvolvimento econômico, da nacionalidade, que fulmine essa dominação absoluta dos bancos dominando o Banco Central, que é muito mais importante que a presidência da República no mundo hoje. Que vá para um referendo revogatório para que estas empresas estratégicas, necessárias, importantes, as estratégicas, as necessárias e importantes. Não estou defendendo estatizações desnecessárias que se consolidaram ao longo do tempo a favor das corporações internas. Que elas sejam objeto de um referendo revogatório. Eu dizia, quando estava no Senado, presidindo a Comissão Mista de Soberania Nacional, e em relação a isso mandei uma carta para todas as embaixadas acreditadas no Brasil, que quem estava comprando empresas estratégicas brasileiras estava comprando de quem não podia vender, de quem não propôs no processo eleitoral essa barbaridade. Estava comprando mercadoria roubada, portanto, cometendo crime de receptação, e que mais cedo ou mais tarde teria que devolver o que comprou dessa forma receptadora, sem indenização alguma. Nós precisamos da Petrobras, nós precisamos do Banco do Brasil, nós precisamos da Eletrobras. E o que eu vejo é que, apesar da crise do Queiroz, da mulher do Queiroz, que é uma cabeleireira, o que está acontecendo é o avanço do fim da nação. Agora, com a tentativa de venda das empresas de saneamento básico e de purificação de água.
o que é um crime contra o país. Então, nós precisamos de um projeto aristotelicamente, como ato meio, ato eficiente, que não seja um projeto extremo de covardia. Para mim, o extremo de covardia é essa frente democrática, onde cabe todo mundo e não tem proposta alguma, nem um extremo de temeridade, que é uma proposta insustentável, que pode até vencer uma eleição, mas não se sustenta. Na linha do Aristóteles e, mais recentemente, do nosso velho amigo Guerreiro Ramos. Um projeto moderado, mas eficiente, que redemocratize o país e abra espaço para o crescimento econômico, para a valorização do trabalho, para a soberania nacional e, dentro do espaço da democratização, espaço para os partidos se colocarem com as suas propostas discutidas internamente para o povo escolher o caminho do Brasil. O caminho da economia, o caminho da administração pública, o caminho da organização partidária. Eu sonho com isso. Um certo ceticismo. Não, é um bom sonho. Não, ceticismo não está perfeito. Eu estou carregado de ceticismo. Sou o cavaleiro do ceticismo. De fato, eu não acredito que saia o impeachment do senhor Bolsonaro, né? De que você deu umas definições realmente magistrais há algum tempo. Como era mesmo que você o definia? Hã? Como era mesmo que você o definia o Bolsonaro? O Bolsonaro é um estrião. Ele é um palhaço no picadeiro do Circo Nacional. Mas não basta a nós removermos o Bolsonaro e deixarmos o circo em pé, que é patrocinado pelo mercado financeiro e operado no momento pelo Guedes e pela banca. E os interesses geopolíticos. E a presença militar. E o peso da presença militar em um governo, no fundo, militarizado. Eu sou cético, mas não sou cínico. Você sabe que eu sou oficial da reserva. Eu fiz CPOR no Brasil. Convivi muito com a militar. Eu não acredito que o Exército Brasileiro esteja apoiando essa palhaçada. São alguns generais com pijama ou sem pijama que estão cooptando uma parte das Forças Armadas corporativamente, não com convencimento ideológico, lógico ou racional, mas com dinheiro de carguinhos, e são 3.000 na estrutura da República. Se nós tivermos um projeto que tenha credibilidade, seja sustentável e que empolgue a população, devolvendo a esperança, eu acho que nós não teremos nenhum obstáculo por parte do Exército Brasileiro. De alguns milicos com pijama ou sem pijama, estão muito mais desnudos do que pijamados hoje, na sua ignorância, na sua ambição pessoal e submissão aos Estados Unidos. Generais brasileiros, discípulos do Olavo de Carvalho. É uma coisa simplesmente inacreditável. Eu acho que, se formularmos um projeto suprapartidário de empolgação nacional e de devolução da esperança, nós saímos desse buraco. Agora, o Bolsonaro é uma figura menor, é uma consequência. É um acidente que aconteceu no caminho dessa direita toda. Eles não gostam do Bolsonaro. Eles de fora Bolsonaro também. Agora o PSDB nem isso, né? Eles querem botar freio e bridão no ridículo Bolsonaro para seguir com a reforma liberal que já fracassou no mundo, Mino. Não existe mais isso. É isso mesmo. Você está certíssimo. Pelo menos você concorda comigo completamente. Eu apenas me pergunto se poderíamos voltar estranhamente ao MDB do Dr. Ulisses. Eu acho que não. Eu estou completamente isolado no partido. Eu não saio porque eu entrei no partido. Não estou falando do PMDB, hein? Estou falando não estou falando do PMDB. Você fala numa frente ampla. No fundo, o MDB. É o que eu imagino. MDB, você sabe por quê. Todo mundo sabia por quê naquela época. Que uma frente se caracteriza por se opor a alguma coisa.
um partido por propor alguma coisa. Uhum. E a proposta da Frente MDBista, que não era um partido, era a derrubada da ditadura. Depois ele não conseguiu se consolidar como partido político. Lembra? O partido das classes populares, desligados dos interesses do grande capital. E hoje é a principal base de apoio do Guedes e do Bolsonaro no Congresso Nacional. Perdeu a coluna vertebral, perdeu a força, perdeu a esperança da mudança. Grande documento que o partido fez em um determinado momento, um projeto desenvolvimentista, que tinha que ser retomado agora, evidentemente com redução sociológica, com adaptações às condições do mundo hoje. Mas eu acho que o partido está perdido. Eu não saio porque não tenho para onde ir. Como não tem onde ir? Você tem onde ir? Não. Você podia dizer, por que não vai para o PT? O PT é uma social-democracia que fez uma aliança com o capital financeiro. A sensibilidade pessoal do Lula, a sua identidade com a população pobre, mexeu no Brasil. Aumento de salário mínimo, integração de trabalhadores no mercado de trabalho e consumo, a política do Celso Amorim, que o Lula abraçou com os dois braços, nos deu importância no mundo. Mas é uma social-democracia tupiniquim. Eu queria um pouco mais hoje. Eu acho até que o Lula é mais do que foi. A prisão o modificou de alguma forma e fê-lo perceber o que significava aquela aliança. A frente ampla que esse pessoal quer hoje é o que o Lula fez no seu governo. Se lembra que no governo da Dilma, 5 ministros dela saíram do ministério para ir votar o seu impeachment no Senado, porque eram senadores? Outra vez isso, Mino? Não. Agora, fora Bolsonaro, sim. Eu, quando disputei a eleição aqui para o governo do Estado, com o Richa, eu dizia, eu vou agir como esquartezador. Um de cada vez. Primeiro o Richa, depois o Martinez. Eu foquei no Richa, derrotei o Richa, o Martinez saiu como grande herói e nós liquidamos o Martinez pelo que sabíamos dele e o que ele significava. Então, eu acho que mesmo que o Mourão assuma, vamos tratar do Mourão depois, mas não vai haver Mourão possível no governo com a desorganização da economia brasileira, com o povo com fome, assaltando armazém, assaltando fazenda. Isso tudo acabou. Primeiro, pela influência do MST com a organização dessa população, que transformava a violência em reivindicação, que era atendida total ou parcialmente, e desarmava a crise. E com o Lula e os seus programas de compensação social. Mas o Lula sabe, eu sei, e você sabe, porque eu ia naquelas suas reuniões anuais, quase anuais, da Carta Capital, e o Lula ia lá na frente e fazia o discurso. Precisava ter um presidente socialista para os banqueiros ganharem o que estão ganhando. Precisava ter uma frente ampla para o PT entrar pelo cano que entrou. Então, eu acho que são coisas diferentes. Tirar o Bolsonaro, assina embaixo. Mas não assina embaixo de frente democrática que não questiona a exploração do trabalho. Mino, só o trabalho produz riqueza. Trabalho e inteligência do homem. Na minha campanha de prefeito, eu ia para a periferia da cidade e me lembro de um discurso que eu fazia. Imaginem, companheiros, um tronco partido por um raio, rojado à beira de uma estrada. É um lenho abandonado, é apenas um tronco abandonado. Até que o homem se debruce sobre ele com a sua inteligência e o seu trabalho, o transforme num bem econômico, numa mesa, numa cadeira, numa tábua de lavar roupa. E só o trabalho e a inteligência do homem produzem riquezas. E nós estamos totalmente subordinados ao capital financeiro. Então você pergunta, comunista, Requião? Eu diria a você que eu estou na linha do Papa Francisco e das suas últimas encíclicas. O Papa está enfrentando o poder do capital financeiro, o mamon bíblico, né? Mamon que significa dinheiro. Não se pode servir a dois senhores, a Deus e a mamon, a Deus e ao dinheiro. Não se pode servir ao povo e ao capital financeiro. O capital financeiro está destruindo a humanidade. Essa loucura toda de privatizar a água, por exemplo, como está em pauta no Congresso. Uma empresa privada. Que o Palocci
privatizou a água em Ribeirão Preto. Foi a primeira safadeza dele antes das outras. Pois é, o Palocci privatizou em Ribeirão Preto, o Dino privatizou o gás no Maranhão, cedeu a base de Alcântara. A base de Alcântara não tem importância estratégica para o país alguma, mas simbolicamente tem. Simbolicamente tem. Como simbolicamente um general brasileiro ser o segundo da Força do Sul dos Estados Unidos também tem grande significação. O que o nosso general está fazendo lá? De manhã cedo, o comandante dele acorda de mau humor e manda ele fazer ordem unida. Vai marchar, general brasileiro. Em volta do quartel. É desmoralizante isso. Mas eu vejo a crise chegando com as bobagens do Guedes e o acelerador do coronavírus. Eu tenho dito que o coronavírus é uma espécie de um acelerador de incêndio. Um álcool, uma gasolina jogada num fogo para apagar o fogo de uma casa. E nós precisamos ter uma proposta. Senão, não sei o que vai acontecer. Pode gerar um movimento de direita, de esquerda, completamente insustentável para o momento. Nós precisamos de uma proposta sustentável que abra o espaço democrático. E o nosso projeto, Mino, tem que dar uma olhada no que aconteceu no mundo recentemente. O que aconteceu com a Rússia? Que primeiro espantou a Europa toda e daí surgiu a social-democracia com medo do comunismo soviético. Glasnost, perestroika, degelo, reconstrução, a Rússia deixou de assustar os capitalistas europeus que resolveram acabar com a social-democracia criada, precarizando o Estado, o parlamento e os direitos dos trabalhadores. Mas nós temos que dar uma olhada que a Rússia conseguiu, nesse processo todo, um avanço tecnológico que ele garante uma posição excepcional entre as forças armadas do mundo ainda hoje. Nós temos que dar uma olhada em como a Alemanha saiu da crise de 30, com aquele Horace Greeley e Arnold Schacht, as medidas que ele tomou, a moeda não moeda, a MEFO, o Acordo de Reconstrução Nacional, a derrubada repentina de todos os juros do financiamento da dívida pública e a possibilidade dos empresários investirem num pool de empresas na reconstrução da Alemanha. Em 6 meses não havia mais desemprego. O que o Roosevelt fez nos Estados Unidos com o pacto, o New Deal, o novo pacto, inspirado no Schacht e inspirado no Keynes, e com o apoio surpreendente que foi o apoio do Henry Ford. Ele quis, em determinado momento, dar um prêmio para o Henry Ford no meio da recessão. O Ford tinha baseado nas ideias do Taylor e dizia o seguinte: se não aumenta a produtividade, aumentando o horário de trabalho do peão, você aumenta a produtividade especializando o trabalhador. Ele jogou isso numa linha de montagem. Um grupo montava uma parte do carro, outro grupo montava outra parte, um grupo montava a caixa, outro grupo fundia o bloco. E conseguiu um carro barato, feito com uma eficiência de trabalho extraordinária. E a economia americana inteira começou a perseguir esta ideia da linha de montagem taylorista, patrocinada pelas ideias do Henry Ford. E o Roosevelt... Modelo T, chamava. Modelo T, o Fordinho. Eu tenho um aqui na garagem. Eu tenho um aqui embaixo do lugar onde nós estamos. Mas então o Roosevelt resolveu dar um prêmio para o Henry Ford. E ele recusou o prêmio. Mas por que recusa o prêmio, Roosevelt? Ele dá a resposta que é definitiva para o Brasil de hoje. Porque a linha de montagem vai quebrar definitivamente os Estados Unidos e nós nunca mais vamos conseguir retomar o desenvolvimento. Mas por quê? Porque os Estados Unidos ainda tem uma economia complexa. Todo mundo está entrando na linha de montagem, aumentando a produção, e não tem quem compre. Então, eu não posso aceitar essa homenagem que você me oferece. Mas o que eu faço, então? E o Taylor deu a noção inicial do New Deal, do novo pacto. Presidente, por lei, diminua a carga horária, pondo mais trabalhadores na indústria e aumente o salário mínimo por lei para aumentar o poder de compra. E você restabelece o círculo virtuoso do desenvolvimento. Aqui no Brasil, essas antas diminuem o salário e aumentam brutalmente a carga horária, tirando os direitos do trabalhador. O valor das aposentadorias
Então, nós temos que dar uma olhada nisso, dar uma olhada no que fez o Obama na crise de 2008, 2009 com a General Motors. Estatizou a General Motors. A justiça se encarregou de punir os corruptos. Salvou a General Motors, privatizou de novo, porque não é função do Estado produzir automóvel. As funções do Estado são outras. Então, nós temos que dar uma olhada nisso tudo, montar um modelito simples que devolva a esperança do povo e restabeleça a democracia. Agora, não vai ser isso com disputa do Ciro dizendo desaforo para o PT, do Haddad debochando do Ciro, cada um envolvido na sua pretensão de ser presidente da República. Que se me dá, Miro, que qualquer um deles seja o candidato se tiver condições. Se nós tivermos um projeto nacional enxuto, sustentável, que restabeleça a democracia e respeite o trabalho. É assim que eu vejo. Eu vou deduzir que você acha que sempre houve democracia no Brasil. A democracia brasileira é uma democracia estranha, né? É um cramunhão de garrafa. É isso? Pois é, eu tenho dúvidas sobre essa história de que nós vamos redemocratizar. Que nós teríamos de democratizar o Brasil, isso seria muito bom, se isso fosse possível. Mas redemocratizar... É a minha esperança. Não, redemocratizar é como fez o Fernando Henrique Cardoso, que nós levou primeiro Collor, depois Fernando Henrique Cardoso. Eles foram a redemocratização. E foram todos a desmoralização pela sua ineficiência. Sim, pois é. Então, por isso eu acho que nós precisamos agora ter uma solução. Mas também pelos peias, os liames que eles têm com o capital financeiro e com outros que integram, no fundo, a Casa Grande, que são os proprietários, os donos da terra e os donos das manadas, dos bois. Esses também são donos. Mas os donos da terra estão ameaçados também com essa diretriz do Temer e do Bolsonaro e do Guedes de vender sem limite terras brasileiras. Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eles estão ameaçados. Eles têm que perceber que eles estão em risco também, na condição de proprietários de terra nacionais. Eles vão perder isso tudo. Agora, nós precisamos, na crise que vem aí, não vai ser brincadeira a crise. O nosso povo conheceu a CLT do Getúlio Vargas, conheceu todas as conquistas da social-democracia na Europa e elas foram introduzidas na legislação brasileira de um jeito ou de outro. Conheceu o período da social-democracia do nosso amigo Lula, de integração no mercado de trabalho, no mercado de consumo. O povo não vai se subordinar à semi-escravidão imposta pelo liberalismo econômico. Eu tenho certeza na alma disso. Então, nós precisamos ter um projeto nacional de retomada do desenvolvimento e eu concordo com você, de estabelecimento da democracia no país. Ontem eu assisti na TV Cultura de São Paulo, como é que é o nome daquele troço? Bota um cara lá no meio, os outros falam, Roda Viva. Roda Viva. O Silvio Almeida falando. Negro, professor no Brasil, nos Estados Unidos, inteligentíssimo. Fiquei entusiasmado. São ideias e lideranças que estão surgindo, informadas pelas revoltas populares do passado, pelos projetos colocados que embalaram, Mino, cá entre nós, a nossa infância. Nós somos dinossauros da política e do pensamento brasileiro. Mais que você. Eu reivindico ser mais velho do que você. Acredito. Você está com quanto? 86. Me ganhou por 6,5. Olha, vamos perguntar ao Sérgio quais são, eventualmente, as perguntas que a nossa conversa provoca entre eventuais ouvintes. Vamos lá. Não muito, por causa de você. Muito ódio aí? Sério? Não, o pessoal está filtrando, deve ter. Muito palavrão. E os imbecis, quando não conseguem pensar, eles dizem palavrão.
Você sabe que eles adoram frequentar aqui a rede, né? Eles amam odiar a Carta Capital, então eles vêm muito. Mas o pessoal está filtrando, só está me mandando aqui as boas perguntas, mas se quiserem mandar Não, também, qualquer uma. depois eu mando. Mas assim, chegaram várias E perguntas. palavrão, eu também sei dizer, não é só o Ciro. Mas aqui, ó, por exemplo, tem alguém aqui que se assina como em cena, pergunta se você vai ser candidato, se o senhor vai ser candidato a prefeito de Curitiba, por exemplo. Eu pretendo, se possível, apoiar um bom candidato a prefeito de Curitiba. Que entenda de administração pública, de planejamento de cidades, que não seja um desses picaretas que dizem eu nunca fui político. Daí vira um governador do Rio de Janeiro, um governador de Minas Gerais, ou esse rato que é governador do Paraná. Ele não sabe nada de nada. Eu quero influenciar esse processo. Agora, eu me foquei muito nos últimos anos na geopolítica e na economia mundial. Eu fui presidente do Parlamento Europeu Latino-Americano. Eu fiz reuniões com os principais líderes do mundo, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na América Latina toda, na Itália, no leste europeu, não é? Em Vilnius, na Lituânia, na Letônia, na Estônia, e consegui entender um pouco esse mecanismo todo. Então, eu estou interessado em continuar falando sobre isso, candidato ou não. Eu não vou me eximir de participar do processo político. Por isso, eu fico extremamente grato desse espaço que o Mino e você estão me dando aqui. Mas eu já fui governador 3 vezes. Eu fui prefeito da minha capital. Eu fui deputado estadual. Eu fui presidente da Eurolat. Eu fui presidente da comissão mista do Parlasul, com sede no Uruguai. Na Eurolat eu tinha uma sede em Bruxelas. Então, tudo isso que eu aprendi, eu quero socializar, distribuir, levar a minha experiência para ser aceita, para ser criticada, mas para impulsionar a discussão da construção de uma frente brasileira viável, sustentável e possível. Não vou ser candidato a prefeito. Ô, Mino, deixa eu só aproveitar aqui que também teve a Júlia Alves Tinoco, que pergunta para o governador como é que seria possível regulamentar o sistema financeiro, conter esse poder do sistema financeiro? Começa tirando o Banco Central da mão do Bradesco, do Santander e do Itaú. O Banco Central tem que ser vinculado a um projeto nacional, subordinado à proposta de um presidente da República eleito pela maioria do Brasil. Nos Estados Unidos, o Banco Central se destina à estabilidade da moeda e à manutenção do nível de emprego. Você sabe que aqui no Brasil, na frente ampla montada pelo PT, nós tentamos introduzir na função principal do Banco Central um projeto do Lindbergh Faria, com o meu apoio, com o apoio da Gleice, com o apoio da Vanessa Graziotin, da Lídice, da Mata. O sistema americano, o Banco Central vai ter que se preocupar com o emprego e perdemos no plenário do Senado, que era 10 vezes melhor do que esse que está votando aí agora. Desculpe, a Europa também, perdão interromper, mas na Europa também o Banco Central dos países é absolutamente distinto de tudo. É um outro poder, de certa forma. Exato. E tanto que esse, a meu ver, é o principal problema da União Europeia. Moeda única, a Alemanha cresceu porque ela desvalorizou a sua moeda e os outros países todos tiveram que valorizar a sua moeda, dando um espaço brutal para a Alemanha mais industrializada ganhar um mercado somente, isoladamente. Mas o coronavírus está criando problemas exatamente nessa área. E vamos ter realmente uma mudança de política por parte da Alemanha. Porque a Alemanha agora está de novo sofrendo o ataque do coronavírus. Como eu estou vendo, Mino, você tem tanta esperança quanto eu. Você é cético com vontade de acreditar. Não, eu espero que mude as coisas no mundo, mas só vão mudar se tiverem propostas consequentes, senão o capital se reorganiza, coopta generais de pijama para ganhar um salário a mais, mudar a sua vida e mantém isso tudo como está. Mas você não acha que o capitalismo, que o neoliberalismo está sitiado de alguma forma?
o neoliberalismo está ameaçando, inclusive, o capitalismo no mundo. Porque o neoliberalismo é o capital vazio, que não produz nada, não produz um parafuso, uma peça de uma máquina, uma roupa. Ele vive do seu próprio giro explorando países. Claro, é o rentismo. É o rentismo. É o rentismo. Absoluto. Mas isso está falido. O mundo não pode subsistir com isso mais. Exato. Então, eu acho que nesse caos provocado pelo acelerador de incêndio, que é o coronavírus, o Covid-19, pode haver alguma esperança ainda. E nós temos que trabalhar para isso. Você com os 87 e eu com os 80. Ainda não cheguei aos 87. Não? Ainda não cheguei aos 87. Por enquanto, estou nos 86. Mas vai chegar bem. Vou e chegar... aquele nosso almoço de macarrão feito por você sim. vai acabar sendo no aniversário dos seus 90. Tá ótimo. Mas, escuta, o problema aqui é outro, eu diria, sabe? Eu acho que nós, à noite de Natal, os homens de boa fé deveriam estar mais unidos. Mais unidos. Quando você fala em frente ampla, a frente ampla nasce também desse tipo de entendimento que liga as pessoas e que as põe juntas contra as adversidades todas. E aqui estamos, em matéria de adversidade, estamos exagerando. A Organização Mundial da Saúde acaba de anunciar que o Brasil não é confiável quando dá dados relativos ao coronavírus. E podemos, no mínimo, imaginar que é o dobro do que eles dizem que está acontecendo. Sem dúvida. São as tais doenças respiratórias, que, na verdade, são deflagradas pelo Covid-19. Mas isso vai acabar num determinado momento, com muita morte, em função da desídia do Estado, da falta de atenção, mas a economia estará destroçada. E é um momento de reconstruir isso, na Europa, no Brasil e tudo mais. Mas nós precisamos ter uma proposta, e não a briga com baixo calão de candidatos à presidência da República. Você sabe o quanto eu aprecio o Ciro, eu não sou hipócrita. Ele tem propostas excelentes. Na campanha de presidente da República, na última, o pessoal aqui da minha base estava apoiando o Haddad. E eu me dispus a abrir espaço para que os dois viessem falar com as bases populares aqui do Paraná. O Haddad veio no sindicato dos metalúrgicos, na força sindical, que aqui no Paraná é porreta, lotado o auditório, falou, foi embora. Uma semana depois veio o Ciro. O pessoal veio na minha casa e disse que eu não podemos apoiar o Haddad, mas vamos apoiar o Ciro. O Haddad não conseguiu construir uma proposta. Agora, isso não significa que o Haddad não seja um grande quadro. E, com toda a sinceridade que me caracteriza e me providencia inimigos na vida inteira, eu vou te dizer, ele foi um baita ministro da Educação. E, na minha opinião, um precário prefeito de São Paulo. É, isso mesmo. Hã? Você está certo. Pois é. Mas agora não é um quadro que se despreze. Mas está, de certa forma, vinculado àquele instituto dele, o ISPER, o Marcos Lisboa. O Marcos Lisboa foi quem escreveu A Ponte para o Futuro do Temer. E provavelmente seria o ministro do Haddad, ou não. Então, você veja, isso é frente ampla. Eu quero o Haddad na frente ampla. Pela história dele, pela vinculação aos interesses do PT e do Brasil, eu votaria no Haddad a presidente da República, com uma proposta que não fosse escrita pelo Marcos Lisboa, que não pretendesse independência do Banco Central. Mas então, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Marcos Lisboa está ali porque ele é necessário ali, na opinião do senhor Haddad. O PT é um fracasso hoje.
É? É um fracasso. É um partido fracassado nesse momento. Mas é um partido com possibilidades enormes, porque ainda tem o carisma do Lula, as mudanças que o Lula aconteceu e uma base vinculada, identificada com a população trabalhadora. Falta a proposta. A cúpula do PT era aquela que montou aquele governo que 5 ministros saíram para votar o impeachment da Dilma. Pois 0 em 5. Esse Bezerra tinha sido ministro, que é o líder agora do Bolsonaro. O Eduardo Braga era ministro, saiu para votar o impeachment. Quantos outros? Não interessa nominar. Foram erros. E os erros têm que ser chamados de experiência. Você colocou uma coisa que dói em muita gente, até em mim dói um pouco. O PT está fracassado, mas ele pode aprender com os erros e se recompor. Eu acredito nisso. Tem uma base do PT maravilhosa. Eu fui governador, Mino. Você me visitou aqui, conversamos um pouco. Eu tinha secretários do PT maravilhosos. O Bianchini foi meu secretário de Agricultura. Não queria aparecer em nada. Jamais conversaria numa televisão ou na internet, como nós dois estamos conversando. Trabalhava desesperadamente pela agricultura familiar rural, produção de essências naturais que estão desaparecendo do Brasil, o predomínio absoluto do milho, do trigo e do que mais? É milho, trigo e soja. Ele era um baita secretário. O Enio Verri, que é líder do PT hoje, foi meu secretário do planejamento. Bom, origem do Enio Verri, a igreja. Quando ele era moleque, seminarista, ele era chamado de formigão peludo. E da igreja para P, aquela P inicial, vinculado com os interesses populares. O PT tem gente boa, a beça, e tem os seus pecados. Agora, eu não acho que precise fazer autocrítica. A prática é o critério da verdade. Ao invés de fazer autocrítica, como faz um pecador como eu e você no confessionário, para o padre da nossa igreja, eles têm que, pela prática, demonstrar que fazem diferente agora. Eu acho essencial, numa frente popular, nacional e democrática, a participação do PT. Mas eu também acho. E acredito que, no fundo, o meu PMDB vai acordar um dia, ceticamente. Graças a quem? Ao Centrão? O Centrão é um círculo do inferno, né? Dos mais horríveis. Parece que Dante Alighieri o considerou, o levou a sério ao descrever os vários círculos do inferno. Ele considerou também essa possibilidade. Isso é de forte, né? O Centrão está ali entre os círculos do inferno. Bom, o Sérgio... Acho que o Centrão é a capital do inferno. Requião, tem aqui o José Francisco, ele pergunta o seguinte, mais cedo o governador falou de que não vê aí que as Forças Armadas, os militares possam entrar numa aventura golpista, mas aí ele desenha que o seguinte cenário, né? Nós estamos caminhando realmente para uma crise econômica profunda. Se fala em 40 milhões de desempregados, né? Riscos altos, quer dizer, queda de 6% a 8% do PIB, um projeto de 8% a 11% do PIB, um projeto que a gente sabe que não tem chance de dar certo. O Paulo Guedes volta a falar em privatizações, e aí você pergunta, quem é que vai comprar, né? Como diz o Paulo Nogueira Batista, há mais vontade de entregar do que de receber no mundo hoje, certo? E aí é o seguinte, dentro de um cenário de caos, de miséria, de desemprego, não se abre um caminho para um estado de sítio, decretar um estado de sítio, uma intervenção mais profunda. O cenário não cria as bases para um... Estado de sítio, mais recentemente, é onde estava o Queiroz, em Atibaia. Não tem. O Exército Brasileiro, na sua base, não vai ser nunca um exército contra a população. É uma cúpula ideologizada nas cartilhas do Olavo de Carvalho, sem o Brasil no coração, sem identidade com o povo, que está se submetendo a tudo isso. Não acredito. Eu acho que falta a proposta. E se a proposta vier bonita, redonda, razoável e sustentável, o Exército estará conosco nessa proposta.
É como o sujeito que hoje chama o bolsomínio, que votou no Bolsonaro, de idiota, de imbecil, não quero saber dessa gente, esquece que eles elegeram o Lula, elegeram o Collor, elegeram o Fernando Henrique, pela frustração que o processo político estava dando, pela ineficácia no crescimento industrial do Brasil, na geração de emprego, e, basicamente, depois pelo retrato terrível da endêmica corrupção, que deixou todo mundo muito puto da vida, né? Esse é um palavrão? É o meu lado Ciro Gomes. Então, eu acho que nós, se conseguirmos formatar isso, nós saímos da crise, porque a confusão vai ser muito grande. Anarquizaram, acabaram com o Brasil. 1980. Milicos no governo. A produção industrial do Brasil era superior à dos tigres asiáticos. Malásia, Tailândia, Coreia do Sul e China. Hoje nós não produzimos 10% do que eles produzem. O general era um fascista, que me causava indignação. O Geisel, mas era nacionalista. Investiam na Petrobras, na Vale, na Escola de Engenharia do Exército. A engenharia do Brasil surgiu no Exército. Falava em engenharia, era com militar. Tinha o Brasil no coração, mas era um fascistão. E esses agora, o que é que eles têm na cabeça? No coração eu nem falo. Pátria não existe. Pátria não existe. Embora, às vezes, a gente pegue o Bolsonaro com umas bobagens também. Eu vi aí na internet esses dias. Bolsonaro é entreguista porque fez continência à bandeira americana. Primeiro, continência surge na Idade Média. Os soldados usavam elmos para defender dos golpes de espada e de lança a cabeça. Os elmos tinham viseiras. Quando um soldado passava perto do outro, ele queria ser reconhecido para não ser combatido. Então, com a mão direita, ele levantava a viseira, mostrando o rosto. Era um cumprimento de identificação. Os elmos desapareceram com as armas de fogo e as viseiras igualmente. Mas o ato do cumprimento, da continência, ficou consagrado. A continência é um cumprimento. Eu faria a continência à bandeira americana, à bandeira russa, à bandeira chinesa, à bandeira argentina e boliviana e a de qualquer país amigo. Então, nós ficamos nos perdendo com um divertimento estúpido, ao mesmo tempo que nós não formamos uma frente pesada contra o capital financeiro que está destruindo o Brasil e o mundo. Bom, eu só queria acertar um ponto. O neoliberalismo está em xeque ou não? Completamente em xeque. Está falido na Europa e pediu asilo no Brasil. Então. E alguns imbecis deram asilo a essa proposta maluca. Então, é meio caminho andado, então. Hã? Meio caminho andado. Sim, eu acho que sim. Por isso, eu sou um cético com esperança de poder acreditar de novo. Mas precisamos de um projeto e não de disputa de vaidades, de sonhos de ser presidente da República. São legítimos, mas eles deviam estar numa condição inferior às necessidades de afirmação da soberania brasileira. E de valorização do povo trabalhador. É mais um gramsciano. É cético na inteligência, ou pessimista, ou qualquer coisa por aí, e otimista na ação. Otimista na ação. E depois que você disse isso, o general Heleno vai mandar prender nós dois. Bom. Porque ele tem um verdadeiro horror do Gramsci. Está tomando conta, infiltrando na cultura brasileira. Quanta coisa boba. Enquanto Geisel cuidava do desenvolvimento, esses imbecis combatem o Antônio Gramsci. Que, aliás, você sabe que se converteu ao catolicismo ao morrer. Ao morrer. Ao morrer. Sim. Fora da penitenciária. Mas, escuta, o Berlinguer levava mulher e filhos à Igreja de Cristo Rei, no bairro de Prati, em Roma, religiosamente, às 10 horas da manhã de domingo. Levava... Ele não entrava na igreja, mas levava mulher e filhos. Então, mas é isso é a democracia. Também. O tratamento de visões que não são as dele
com o direito das pessoas terem as suas. Mas eu acho que nós temos jeito. E, como disse o Lula outro dia, e levou um pau do Brasil inteiro, o tal do coronavírus vai acelerar esse processo desgraçadamente. Nós vamos precisar de um projeto nacional. O Brasil é grande demais para ser escravo dessa briga geopolítica, porque não é ideológica mais, né? Não é mais comunismo e capitalismo, é domínio do comércio no mundo, dos minerais estratégicos. É como Jimmy Carter disse outro dia numa carta ao Donald Trump. Nas últimas 3 décadas, os Estados Unidos se dedicou a reforçar suas forças armadas, 300 trilhões de dólares, para dominar a produção de energia no mundo, derrubar governos, sacrificar povos e avançar enquanto a China cuidava de robotizar a sua indústria, de levantar sua tecnologia, de construir cidades novas como a Inglaterra, depois da guerra, as famosas New Towns, e de formatar esse novo plano Marshall, que é a Rota da Seda. Não invadiu um país, não matou um líder, não fez morrer um soldado seu. Então, o Trump tem razão, diz o Carter, de ter medo da China, mas ele devia ter mais medo dos próprios erros que o governo americano tem cometido. Requião, Mino, desculpe interromper. Tem uma pergunta aqui da Lídia Duarte, que eu acho que cabe bem aí com tudo que o Requião está falando, que é o seguinte: o que se faz de diferente, pensando nesse projeto aí recente, esses 13 anos do PT no poder? O que seria necessário fazer de diferente em relação àquele projeto? Eu acho que retomar o desenvolvimento brasileiro que existia, como eu disse a você agora há pouco, em 1980. Desenvolvimento industrial. Nós paramos nos submetendo à Guerra Fria. E hoje não podemos nos submeter à nova Guerra Fria, que é uma guerra de domínio econômico do mundo. Nós temos que investir na tecnologia. E o exemplo que eu tentei expor no começo, acho que alguém não percebeu bem, é o que fez a Alemanha, dinheiro do Estado, dinheiro dirigido para a reconstrução do país, numa crise recessiva. Capital nenhum vai investir porque não tem comprador, porque não tem mercado. Então, quem tem que investir é o Estado na infraestrutura, fazendo retomar o círculo virtuoso do desenvolvimento. Fazer o que o mentecapto do Guedes não quer fazer, que é apoiar a pequena e média empresa. Aqui no meu Paraná, 75% dos empregos são da pequena e média empresa. Eu, quando fui governador, zerei os impostos da micro e reduzi a 2,5% os impostos da pequena. E daí, a exemplo do New Deal, das propostas do Henry Ford lá atrás, eu criei o maior salário mínimo regional do Brasil. O cara não pagava imposto, ele ia pagar 18 mil de imposto, pagava R$800. Mas daí tinha 2 empregados que iam ganhar o maior salário mínimo do país, reforçando o círculo virtuoso da economia, esvaziando prateleiras de lojas no interior, como aconteceu no dia americano. Nós temos que retomar o desenvolvimento, apostar nas ciências exatas, na engenharia e tudo mais, nas nossas escolas, mas também na sociologia, na filosofia, porque isso é que está fazendo a falência dos Estados Unidos, segundo, pelo menos, o Jimmy Carter. Muito bom. Meu caro, me deu muito gosto conversar com você e observar a sua excelente forma, a sua energia intocada, o seu belíssimo cabelo branco. Fantástico. O seu cabelo branco é de dar inveja em qualquer um. E a sua pele é de dar inveja em qualquer um. Eu sei que do lado paterno você tem uma origem italiana, né? Sim. E isso me leva à conclusão que essa origem foi fatal no conjunto. Mas a minha mãe é filha de alemães. Ah, é? É. E do Nordeste eu tenho a mescla brasileira que eu disse a você. Eu sou filho de negro, de índio, de português, de alemão, de italiano, de judeu, Belo e Silva, Mel da Selva. Pode ser judeu também. Pode. E isso tudo não me preocupa. Uma época, uns primos meus queriam saber de onde é que tinha vindo o Requião.
E eles foram para Portugal. Você sabe que em Portugal, no norte, tem uma cidade que chama-se Requião Vila Nova de Famalicão. É o Nordeste brasileiro, mas era uma capital da tecelagem, na época que a Inglaterra mandava no mundo. E hoje ela é conhecida por ser de extrema pobreza, mas ser um paraíso das Ferraris. Tem mais Ferrari por metro quadrado lá na mão dos ricos do que qualquer outro lugar. E eles foram de onde é que veio o Requião, procurar Requião, e de repente a nossa família não era Requião. Nós éramos Sousa, nós éramos descendentes do Manuel de Sousa, que veio para o Brasil com o rei, o imperador. E como no Brasil ele tinha origem em Portugal, não sei por quantas, adotou o topônimo da cidade de origem. Então, Requião é Sousa. Sim, claro. E nós éramos descendentes, com muito orgulho, do filho adulterino do padre naquela época em que Portugal não tinha mais homem, que tinham migrado e os padres ficaram lá. Por um lado, Requião, então, é filho adulterino do padre. O Manuel de Sousa era filho do pároco de Requião Vila Nova de Famalicão. Por outro lado, negros, índios e a nobreza portuguesa, que eu não vou falar nela para não me exibir, porque não tem sentido isso, não tem importância alguma. Perfeito. Muito bem. Meu caro, foi um prazer imenso. Te agradeço por ter estado comigo e com Carta Capital nessa conversa tão, no fundo, tão divertida, tão prazerosa. Portanto, receba o meu abraço cálido. E que logo esse coronavírus nos abandone. Você faz a massa e eu levo o vinho. Muito bom, muito bom. Muito bem decidido. Obrigado, meu caro. Um abração a você, ao Sérgio e ao pessoal que nos acompanhou até agora. E eu peço desculpa pelo palavrão, mas não é só o Ciro que é mal educado. Eu fiz o CPOR na cavalaria, eu não fui educado na Suíça também. Um abraço, governador. Um abraço, Sérgio. Valeu.